Certo, pessoal. Antes de tudo, a gente vai ver então os comandos básicos que a gente vai precisar para poder executar o nosso comando. Então, aqui dentro do MySQL, lá do AMP, o comando dele já é padrão, então a gente entrar com o usuário em branco, a senha é o Enter, tá? Então aqui você vai abrir o seu banco de dados. Primeira coisa que a gente vai ver é como ver os bancos de dados. Então o comando aqui dentro do MySQL para você visualizar os bancos é o show databases. Então aqui ele vai te mostrar quais são os bancos de dados que você tem criado dentro do seu sistema. Se eu, por exemplo, precisar criar um banco, o comando para criação de banco é o create database e aí o nome do banco. Aqui no caso a gente vai criar um banco chamado teste. Sempre colocar o ponto e vírgula no final da linha para poder executar o comando. Enter. Ele deu OK, então se eu colocar ali um show databases para visualizar os bancos que eu tenho, ele vai mostrar ali ó, que a gente criou o banco de dados teste. Tá? Agora a gente vai criar uma tabela. Para criar a tabela, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser usar o banco que a gente criou. Então eu vou colocar o comando use teste, que é o nome do banco, ponto e vírgula, enter. Está mostrando ali que eu mudei o banco de dados. Então eu vou criar agora a tabela. Então o comando para criar a tabela, simples também, create table e o nome da tabela. Então aqui nós vamos colocar, por exemplo, cadastro. Ponto e vírgula para executar. Deu um erro. Então o que ele está falando ali? Erro, a tabela precisa pelo menos ter uma coluna. Isso aqui é um erro padrão, tá? Toda vez que a gente for criar a tabela, a gente já precisa definir quais são as colunas que a gente vai ter. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, create table. O nome da tabela eu vou colocar como cadastro. O nome do campo eu vou colocar nome. Vai ser um varchar de 30, por exemplo. E eu vou colocar só essa coluna, acho que tá bom. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula para executar. Ok, criou. Para eu visualizar as informações dessa tabela, primeira coisa, vamos lá. Dentro da nossa tabela, visualizar as tabelas que a gente tem criado, certo? Dentro do nosso banco. Então, show tables. Ele mostra ali que dentro do banco de dados teste, eu tenho uma tabela cadastro. Se eu precisar visualizar as informações deste cadastro, eu coloco um desk. Aí no caso, a tabela que eu quero visualizar, que é a cadastro. Ponto e vírgula para executar. Então ele está mostrando ali que eu tenho uma tabela, que dentro da minha tabela cadastro, eu tenho um campo chamado nome. O tipo dele é varchar 30. Ele é obrigatório, ele não é nenhuma primary key ou chave estrangeira e ele não tem nenhum padrão para ele colocar, tá? E aí, se eu, por exemplo, precisar apagar qualquer tipo de informação, eu coloco um drop. No caso aqui eu vou fazer ao contrário, então eu vou primeiro apagar a tabela. Então eu posso direto, por exemplo, apagar o banco direto, mas vamos primeiro apagar a tabela. Então drop table e o nome da tabela que eu quero apagar. Então vou colocar aqui drop cadastro, ponto e vírgula, executar. Se eu der um show table, ele vai falar que ela está vazia. Se eu der um show data bases, ele vai mostrar ali ó, que teste ainda está ali. Então eu vou dar um drop no teste. Drop. Aí no caso é um banco de dados. Database teste. Ponto e vírgula. Apagou. Então, show databases, mostrando aqui que o nosso banco de dados teste ele foi apagado.
Então, a princípio, essas são as informações básicas que a gente vai utilizar para poder realizar o nosso banco. A gente vai ver algumas outras informações como alter table, para incluir linhas, esse tipo de coisa, mas isso aí a gente vai ver no decorrer da montagem, tudo bem?